tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se vocês responderam. Coloca aqui no chat para mim se vocês estão conseguindo ver a minha seta aqui, ó, no forame. Manda aí pelo menos um ok para mim poder ter tranquilidade de seguir que a gente está falando a mesma coisa. Deixa eu clicar aqui no chat, porque ele não aparece para mim. Tá. Sim, né? O Cleiton falou que sim, Cananda falou que sim. Beleza, então vamos seguir. Então, preste atenção. Eu quero acertar aqui. E vez por outra, a gente acerta aqui. Mas por que vez por outra? Porque na maioria das vezes a gente não acerta aqui. Sabe quando a gente acerta aqui? Quando você percebe que o paciente dá um pulinho na cadeira e não reclama de dor, mas ele reclama de gelado ou de choque. Ele fala assim, ó, senti um choque, doutor. Então, doutor, senti gelado. Quando o paciente fala isso, é sinal de que você acertou aqui, exatamente aqui, dentro do forame. Você pegou ele ali entrando no forame. Porém, na maioria das vezes, o que acontece é que a gente não acerta dentro do forame. Aqui. Ó, a gente acerta aqui, ó, em algum lugar aqui próximo do forame, ou aqui, ou aqui. A maior parte das vezes, quando a nossa técnica ela não pega na mosca, ou ela pega aqui, à frente do forame, tá? Ou ela pega aqui, abaixo do forame. E percebam que quando ela pega aqui, abaixo do forame, para conseguir que a anestesia funcione, eu preciso que ela disperse até o forame. Eu preciso que ela vá espalhando, vá, né, dentro dos tecidos aqui, ela vá se movendo até que ela chegue aqui no forame. Então eu tenho que contar que ela até vença a força da gravidade quando eu aplico abaixo. E quando eu aplico à frente, eu preciso também que ela vá em direção ao forame e que ela pegue aqui. Então vocês percebam que, né, a gente vai ter um tema específico sobre tempo, né? Sobre tempo de anestesia a gente vai falar a diferença da técnica, quanto tempo cada técnica precisa, depois que eu aplico a punção. É isso lá dentro do curso, tá? E também a gente vai falar cada sal anestésico, tá? Com vaso, sem vaso, que eu preciso esperar para essa anestesia pegar. Mas entendam que, se é só vez por outra que eu acerto aqui dentro do forame, quando eu acerto à frente ou quando eu acerto abaixo daqui, a gente precisa esperar ela espalhar. E se ela espalhar e pegar o forame, sim, eu vou ter esse paciente anestesiado. Sabe o que muitas vezes acontece com a gente? A gente não percebe? Quando eu aplico aqui e não pegou, e o paciente está reclamando de dor, e enfim, e ela está espalhando ainda, ela está indo em direção ao forame, a gente vai lá, fica tentando convencer o paciente, pergunta se não é só a pressão, se não é isso, se não é aquilo, monta uma outra carpule, vê que a agulha também é torta, troca a agulha, monta outra carpule, não, né? Tira o tubete, coloca um tubete novo, e por fim reaplica. Quando a gente reaplica, a gente vai lá conferir, pegou. Sabe por que pegou quando a gente vai reconferir? Porque deu tempo. O tempo que eu fiquei tentando convencer o paciente se pegou ou não, mais eu trocar o tubete, mais eu trocar a agulha, é o tempo suficiente para ela pegar. Mas vamos lá. Quando ela espalha, então eu apliquei abaixo. Vamos pensar numa situação que ela não espalhou, que ela não foi em direção forâmica, ela não venceu a força da gravidade. Percebe que tem um nervinho aqui e um nervinho aqui? Eu não vou me prender em detalhe agora, mas tem um módulo do curso que é todo sobre anestesia, sobre anatomia simplificada, tá? A gente vai falar sobre isso lá. Mas perceba que tem um nervinho aqui e um nervinho aqui. Então, quando eu aplico abaixo, ela pode espalhar aqui para os lados. Ó, ó o movimento que vai ser. Deixa eu até fazer um desenho aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Espera aí. Ó. Então, ó, eu apliquei aqui, ó, minha punção foi aqui, ó. E ela foi espalhando, ó, e ela pegou aqui, e ela pegou aqui. Vocês estão vendo o desenho? E ela não subiu, ela ficou só aqui embaixo, ó. Nessa região toda aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Sabe o que acontece? Esses nervinhos aqui dão um sinal de que ela pegou. E, na verdade, ela não foi até o forame. Ou então, ó, lembra que eu falei que a gente aplica a frente, ó? Apliquei aqui, ó. Aí ela começa a espalhar, ó. Olha ela espalhando, ó. Olha ela espalhando, olha ela espalhando. Ó. Tá vendo aqui? Pegou esses nervinhos. Só que ela não chegou até o forame. Nessa condição que eu estou mostrando para vocês aqui, o paciente vai falar que está com o lábio dormente. O paciente vai falar que está com a língua dormente, a parte de trás da língua ali
mais próximo dos molares, ele vai falar que está dormente. E você vai falar, gente, quando pega no lábio e quando pega na língua, é sinal que eu posso mexer nesse paciente. E o paciente fala que está com dor. E você fica insistindo com o paciente que não está doendo. Porém, o paciente, ele continua falando que está com dor. E aí você não sabe o que fazer, porque o paciente está dizendo que está doendo e você está conferindo aquilo que te ensinaram, né? Se o paciente, né? A única maneira que te ensinaram a testar anestesia é pelos sintomas do paciente, e você acha que está tudo normal, e o paciente pula na cadeira e você fala é só pressão, é só isso, é só aquilo, e não funciona a anestesia de fato. Então é aonde você começa a pensar que talvez o paciente não está sendo um paciente colaborativo, quando na verdade você está criando nesse paciente uma marca que possivelmente vai ser difícil de tirar. Esse paciente, ele vai ter em você uma desconfiança em relação à sua competência. Aqui, ó, mais uma ilustração, ó. A anestesia saiu baixa, ela espalhou, não foi até o forame e ainda assim pegou um nervo. Como eu falei, qual é o nome do nervo? Dentro do curso você vai ver o nome do nervo, de maneira simplificada. Mas esse nervo vai deixar a língua dormente e o paciente vai te enganar e você vai ficar teimando com o paciente e vai ter uma relação péssima com esse paciente em relação à confiança. Olha aqui o que vocês vão ter oportunidade de fazer amanhã, tá? Vão ter oportunidade de fazer amanhã. Daqui a pouquinho, ó, vou estar pegando essa boquinha aqui e mostrando para vocês. Ó, sexta-feira passada, um dia depois da aula, por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês terem coragem de fazer amanhã. Essa aula que eu estou dando para vocês hoje numa terça foi dada num outro momento, numa quinta-feira, e aqui está aqui relatando, né? Experimentei anestesia em uma extração de siso 38 inclusos, impactado, deu muito certo, com uma agulha curta. Então a gente vai falar dentro do curso sobre agulha longa e agulha curta, quais são as aplicações, qual momento usar, mas não é necessário usar agulha longa para você acertar. Muitas vezes você varia a técnica, e você vai perceber uma variação da técnica hoje, você vai entender os critérios para você variar essa técnica, e você vai perceber que vai funcionar muito bem. Então, fiz anestesia alta, vai ser que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Como eu falei, não é a única opção. Quem for com a gente para dentro do curso vai ver todas as opções sobre o alveolar inferior. Hoje eu vou te dar uma. Espero que você goste dessa uma. Se você não gostar, lá dentro do outro eu vou te dar mais recursos para você experimentar outras técnicas e você ver qual vai funcionar para você, né? Em poucos minutos já estava bem anestesiado, técnica aprovada com sucesso. Olha outra. Bom dia, tentei usar a clássica e a alta, como você falou. Eram dois molares de lados opostos. Anestesiei os dois, enquanto isso fui arrumar a mesa. No lado esquerdo, quando fui mexer, o paciente ainda sentiu um pouco, mas depois não reclamou de nada. No lado direito, quando comecei, já estava sentindo nada. Ele nunca tinha sido anestesiado antes, conversei com ele antes, como você falou, e ficou bem tranquilo. Isso aqui que ela fala, como você falou, como a gente conversou, lembra que quem está no curso tem direito a uma consultoria de 1 hora comigo? Já fica olho no olho, assim, igual está aqui no Zoom, só que você vai estar com essa câmera aberta, você vai estar conversando comigo, seu microfone também. Então, aqui também ela colocou em prática outras coisas que a gente precisava corrigir, que não tinha a ver só com a técnica, mas também na comunicação com o paciente, no condicionamento do paciente, e a gente pôde explorar isso também, funciona muito bem. E boa tarde, usei a técnica hoje para tirar um 47, dei a técnica do alveolar inferior, esperei o tempo da anestesia pegar, o paciente só estava sentindo o lábio dormente e a língua não. Aí pensei em tentar a técnica que você ensinou. Olha bem, ele fez a clássica, que ele está acostumado a fazer, ele não funcionou. Aí fiz ela, o paciente começou a sentir a língua dormente e mais anestesiado o local. Outro, boa tarde, realizei também, pegou bem. Então isso daqui vai acontecer de montão e vai acontecer com você também. Eu espero que você, se você usar ela amanhã, você traga para a gente a resposta de como foi que isso aqui aconteceu, tá bom? Então vamos lá. Então, como anestesiar o nervo alveolar inferior de maneira previsível, que não falha, de forma segura, simples e que funciona? O que você precisa ter em mente? Já vou começar a abrir aqui. Não vai ser agora que a gente vai falar exatamente da técnica, mas eu vou começar a ilustrar com você. Alguns de vocês talvez tenham aprendido a anestesiar assim, ó, de frente, ó. Palpa, procura a estrutura que você quer e anestesia assim de frente.
certo? Não é mais comum. Alguns de vocês aprenderam a técnica clássica. Vou achar a posição aqui melhor. A técnica clássica. O que é a técnica clássica? Pré-molar do lado oposto, concorda comigo? Pré-molar inferior do lado oposto. Você entra e anestesia, certo? Bateu no osso, recua 1 milímetro e despeja o tubete. Não é assim? Referência pré-molar do lado oposto. Lembra que eu falei com você que essa técnica, ela pode acertar no forame, e aí ganhou na loteria, o paciente vai dar um pulinho, vai falar que sentiu gelado, vai falar que deu um choquinho, e você sabe que você acertou na mosca. Mas que não é a maioria das vezes, é uma vez por outra. Na maioria das vezes ela sai baixo ou ela sai à frente. Quando ela sai baixo ou ela sai à frente, ela te engana, porque te deixa com alguns sintomas parecidos que pegou. E ela você depende dela espalhar. Em algumas vezes, até mesmo quando você está reaplicando essa anestesia, ela espalha o suficiente. Né? Você dá o tempo para ela espalhar o suficiente. E pega. Mas algumas vezes, quando ela não vence a barreira da gravidade, quando ela não dispersa para a região que você quer, essa anestesia não pega. Não pega a ponto de você ter que dispensar o paciente, passar para outro colega, desistir daquele tratamento. E aí isso gera uma frustração, e aí faz com que você comece a evitar esses tipos de tratamento. Então, hoje é o dia de começar a solução para isso, tá? Agora, parem para pensar comigo. Vocês concordam comigo que, se eu quero ter mais sucesso, uma opção que teria seria eu aplicar acima do forame? Olha essa imagem que está aqui na tela. Vou pegar minha seta aqui para mostrar. Ó. Eu aplicar aqui, ó, acima do forame. Que se eu aplicar ela aqui acima do forame, antes dela entrar no forame, eu tenho uma chance de pegar antes e não, se não pegar, se não acertar na mosca, da gravidade me ajudar, dela vir em direção ao forame, e eu ter um ponto de referência aonde essa anestesia alta que os colegas... Oi? Alguém falou alguma coisa? Tá. Se quiser falar alguma coisa, pode levantar a mãozinha, vou dar oportunidade. Se não, vamos deixar o microfone fechado por enquanto, que aí não, o som fica limpo para os outros colegas, tá? Então, quando eu aplico essa anestesia alta, eu tenho mais previsibilidade, porque a referência que eu vou usar aqui, ela vai me deixar mais seguro. Eu pego o forame, eu pego esse nervo antes dele entrar no forame. Presta atenção comigo. Vamos pensar aqui comigo. Eu vou fazer o desenhozinho de novo. Deixa eu pegar aqui a canetinha para conseguir fazer esse desenho. Diogo, Só um segundo. Oi? doutor Cleiton fez uma pergunta aí no chat. Tem como ler a pergunta para mim, por favor? Tem. Porque para mim Ele o chat falou que fica tem uma extração no 46 para fazer e perguntou se tem como fazer aí um exemplo de como ele faria essa anestesia do 46. de como ele faria essa anestesia. Ele botou assim, Ah, sim, doutor, doutor tem uma Cleito, fica. extração do 46 para fazer. Consegue mostrar no exemplo da foto que colocou da mandíbula onde tenho que entrar com anestesia? Sim, sim, eu não vou mostrar só no exemplo da foto, não. Vou mostrar no exemplo da foto e vou mostrar nessa boca aqui também como é que você vai entrar com anestesia, tá? Eu vou, doutor Cleito, recapitular a clássica, que é provavelmente a que a maioria faz, e que você deve fazer ela também. No que eu recapitular, você vai ver que eu vou fazer um refino nela, talvez tenha algum detalhe que não está lembrando, tá? Mas eu também vou te dar a opção dessa alta, que os colegas estão falando que acertou de primeira, que quando tenta a clássica ela não funciona, e você pode optar por amanhã, quando você for tirar esse 46, você já usar ela logo de cara, mas você pode fazer também como a maioria faz. Geralmente a maioria que faz o curso, primeiramente fala assim, cara, será que vai funcionar? Fica um pouquinho inseguro e tenta que já está acostumado. E depois vai lá e tenta aqui, quando não funcionou, o cara fala assim, poxa, não tenho nada a perder, já não funcionou mesmo, vou tentar o que o Diogo falou. Ele vai lá e tenta e acerta na mosca. Ele faz isso uma, duas, três, depois ele fala assim, quer saber? Já vou direto para essa, porque ela está valendo mais a pena. Mas vamos lá. Para pensar comigo aqui, vamos raciocinar. Se eu disse que na maioria das vezes eu aplico aqui, ou eu aplico aqui, estão vendo aqui o desenho, né? E eu fico esperando ela espalhar e chegar até aqui o forame, vocês percebem que se ela não espalhar em direção ao forame,
não tem alternativa, o osso é denso, ela não vai entrar dentro do osso. Então, abaixo do forame, ou à frente do forame, não tem nervo exposto. O nervo está dentro do osso. Ou eu faço com que essa anestesia chegue até o forame acertando na mosca, ou eu preciso que ela espalhe até o forame para pegar. Correto? Vocês concordam comigo? Só que quando eu aplico ela mais acima, preste atenção, o nervo ainda não entrou no forame. Então, se eu aplicar ela aqui, ó, vocês percebem que se ela espalhar, o nervo está aqui do lado de fora? Se eu aplicar ela aqui e espalhar, ela vai estar aqui do lado de fora, o nervo está fora do forame. Então, quando os colegas estão falando assim, a técnica alta funcionou, a técnica alta funcionou, por que ela funcionou? Por que ela é muito mais previsível? Por que ela tem muito mais chance de acertar? Porque como eu estou fazendo anestesia numa região que eu não estou vendo, né, eu tenho minhas referências, eu vou passar as referências para você, mas no fundo, eu não sei o que está ali debaixo daquele tecido. Paciente que é mais braque, tem o ângulo da mandíbula mais largo, mais aberto, paciente que é mais dólico, que é mais fechado, paciente que é mais meso, e não importa. Essa mandíbula está variando de tamanho, paciente de 2 metros na minha cadeira, paciente de 1,50 m, e eu estou aplicando do mesmo jeito. Cara, mudou o tamanho da mandíbula, mudou o forame, mudou a posição do forame. E se eu aplico do mesmo jeito, não vai sair sempre no mesmo lugar. O forame tem lugares diferentes. Só que quando eu aplico ela baixa, eu fico contando que ela vai espalhar até o forame. Porque se ela não espalhar, não vai entrar no osso, não vai pegar, a mandíbula é densa. Agora, quando eu aplico acima, eu tenho a chance de pegar esse nervo, mesmo que eu não acerte na mosca, eu tenho a chance de pegar esse nervo antes dele entrar no forame. Então, assim como na técnica anterior, que vez por outra a gente acerta na mosca, essa também, vez por outra, a gente vai acertar na mosca. Contudo, mesmo sendo só vez por outra, já vai ser o suficiente para ela pegar mais. Vamos dar uma recapitulada aqui, como geralmente a gente faz essa anestesia clássica, tá? A anestesia clássica, como eu falei, a gente vai no premolar do lado oposto, certo? Coloca lá, recua 1 mm e despeja um tubete, certo? Vocês concordam comigo? Então, essa é a anestesia do meu dia a dia, minha anestesia padrão, para mim conseguir pegar o nervo alveolar inferior, vai pegar também o lingual, e vez por outra pega o bucal, é mais raro pegar o bucal, mas vez por outra pega, o bucal geralmente a gente precisa ir lá aplicar nele também. Então, o doutor Clayton, né, que falou que vai tirar o dente 46, se você usar a clássica, é isso que você está esperando pegar. Só que eu vou dar referências para vocês conseguirem fazer ela alta. Lembrando que a maior parte dos pacientes, para você tocar no osso e voltar, deixa eu abrir uma aspa aqui. Vocês sabem por que é importante tocar no osso e voltar? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lembra que eu falei que às vezes a anestesia sai aqui para frente? E se ela sair aqui para frente, pode acontecer da anestesia não pegar. E se ela sair bem para frente e sair aqui, ó, pode ser que vaze a boca do paciente. Que eu fure a bochecha e a anestesia cai no chão. Olha que coisa terrível. Só que olha o tamanho que é essa largura aqui, na parte anterior da mandíbula até o forame, que eu posso errar até isso acontecer. Então isso é muito raro de acontecer. Tá? Se ela sair para baixo, não tem problema. Quanto mais distante do forame, mais difícil de pegar. Quanto mais perto do forame, mais fácil. Porém, o pior que pode acontecer é a anestesia não pegar. Concorda comigo? Porém, se sair aqui, ó, e for um pouquinho para cá, e vocês percebam que essa medida aqui é muito menor que essa medida aqui, cair aqui, ó, nesse vazio, e você depositar a anestesia aqui, você vai colocar esse paciente com uma parestesia da face dele. Metade do rosto desse paciente vai ficar dormente. Esse paciente não, por algum tempo, pode ser até 3 meses com metade do rosto dormente. Então você não pode depositar essa anestesia aqui. Como você faz isso? Batendo no osso e voltando. Então, se eu errei, se eu inclinei demais, saiu aqui, caiu no vazio, eu não posso depositar aqui. Se caiu no vazio aqui, vai vazar a bochecha, o dano é reversível. É uma vergonha o paciente perceber que você molhou o chão, né, depois de ter furado a bochecha dele, mas é um dano reversível. Aqui, talvez não pegue, mas segurança total. Aqui talvez não pegue, mas é segurança total. Aqui vai ser problema, encrenca, tá?
Presta atenção, lá no curso eu não falei com você que eu vou dar nervo por nervo, cada um dos nervos, cada uma das técnicas e cada uma das opções de técnicas e referências. Também a gente vai falar tudo que pode dar errado. Se você souber tudo que pode dar errado, você vai ter certeza que não vai dar errado. Então, bater no osso e voltar é o pré-requisito para você não criar um problema para o paciente. E lembra que eu falei também que vez por outra a gente acerta no forame? Se você acertar no forame na mosca, sabe o que pode acontecer se você não recuar um milímetrozinho? Você pode dar uma pressão absurda aqui dentro do forame e causar uma parestesia transitória. Essa parestesia vai ser só na região que realmente esse nervo, né, que ele passa, mas você não quer causar parestesia no paciente de jeito nenhum. Você quer anestesiá-lo, uma anestesia transitória, fazer o tratamento e voltar. Então, também, até mesmo que você acerte a anestesia, se você não recuar, você fica no risco de causar uma parestesia se você injetar com pressão aqui, comprimir esse nervo aqui dentro do forame. Então, você não quer fazer isso. Então, vamos agora para a linha da agulha. Tá? Ainda estamos na técnica clássica, né? A gente ainda não começou a falar da referência, não. A gente vai chegar na referência. Só que quando eu chegar na referência, a gente precisa ter esclarecido todas as dúvidas comuns e pertinentes na anestesia do alveolar inferior com a técnica clássica, porque lembra que eu falei que a gente vai usar tudo que usa na técnica clássica, alterando 10, 15%? Por que eu tenho certeza que você vai conseguir usar amanhã? Porque eu vou pegar o que você já faz e mudar 10% do que você já faz. Então você tem segurança em 90% do que você precisa fazer. E ainda assim, a maioria só deixa para usar em último caso. E você vai decidir o que você quer fazer, se vai ser em último caso ou não. Mas eu estou refinando com você aqui esses detalhes para você entender. Então, a agulha longa ou agulha curta? A agulha ela precisa ser grande o suficiente para ela bater no osso e voltar. A maior parte dos pacientes vai variar de 20 a 25 milímetros o tanto que você precisa introduzir a agulha para ela bater no osso e voltar. Tá? Então, vocês concordam comigo que você não precisa... se você não bater no osso e voltar, você fica no risco. Lembra disso que eu falei? Fica no risco de vazar a boca do paciente, cair no chão, fica no risco de você de estar muito para trás. Então você precisa bater no osso e voltar. Se você usar uma agulha curta, você precisa saber o tamanho dessa agulha. A maior parte das agulhas que são comercializadas curtas, e você vai ter que olhar qual marca você está comprando, ela vai de 21 a 25 milímetros. Tá? Então preste atenção comigo, para eu poder executar essa técnica. Na maior parte dos pacientes, tem pacientes que sim, vai ser menos, eles fogem à regra. Tem pacientes que sim, vai ser mais. Por isso que existe agulha longa. Mas vamos lá, a maior parte. Então, vai ser. Se você só usar a agulha curta, o que você precisa entender? Que a maior parte dos seus pacientes precisa de 20 a 25 milímetros. E você pode estar comprando uma agulha de 21, de 22, de 23, de 24 ou de 25. Se você está comprando uma agulha de 25 e o seu paciente vai variar de 20 a 25, você entende que se aquele paciente em questão for 20, a agulha curta vai funcionar. Você está com ela é 25. Agora, se for 21, vai funcionar. Se for 22, vai funcionar. 23. Se for 25, vai funcionar a conta, mas vai funcionar. Você precisa de 25. Agora, se esse paciente sair ele não fizer parte da maioria, você precisa de 26, de 27, de 28. Usando a agulha curta, não vai ser o suficiente. E como eu vou saber disso? Eu vou te passar como você vai saber disso. Agora, vamos pensar uma outra coisa. Sabia que você pode estar comprando uma agulha de 21 milímetros? E pode estar comprando porque, sei lá, é R$ 5 mais barato. E você simplesmente comprou. Poxa, está mais barato. Você não olhou. As duas são agulhas gengival curta. Uma da marca X, outra da marca Y. E você comprou uma agulha de 21 milímetros. E aquele paciente precisa de 20, vai funcionar. E tem um grupo de pacientes que precisa de 20. E se precisar de 21, vai ser a conta, mas vai funcionar. Mas lembra que tem uma turma que precisa de 22, outra que precisa de 23, 24 e 25, e ainda assim fazem parte da grande maioria que varia de 20 a 25? Então, quando você usa essa agulha dessa determinada marca, que só tem 21 milímetros, você fica no risco de ser insuficiente para bater no osso e voltar. E aí você vai ter que arriscar em lançar esse tubete no vazio, coisa que eu contraindico veementemente, ou você vai ter que trocar de marca de agulha, tá? Então não tem problema nenhum usar agulha curta, vai funcionar na maioria das vezes, mas você precisa usar uma agulha curta que atenda os requisitos para você fazer uma técnica que funcione, tá? E a agulha longa? A agulha longa funciona em todos os casos. A agulha longa ela varia ali de 20, ela varia de 30 a 40, a agulha longa. Tá? A maioria dos fabricantes vai variar de 30 a 40. Então, como a maior parte dos pacientes precisa de até 25, ela vai funcionar para todos. 30 ainda vai ficar 5 minutos de fora. Agora, eu preciso usar agulha longa para todos? Eu vou ser bem honesto com vocês, eu não uso agulha longa para todos os casos. Eu uso agulha longa naqueles casos que eu percebo que preciso usar e tem como você bater o olho no paciente e perceber, por causa da anatomia, do rosto, da altura. E no curso eu detalho isso para vocês. Então vocês vão perceber que vocês vão ter a opção de usar agulha longa na maioria dos casos
e a agulha curta naqueles casos específicos que você bate o olho e fala assim, esse paciente é um paciente da agulha longa. Então você vai ter uma caixa de agulha longa no seu consultório que vai durar anos. E você vai usar ela em casos específicos. E você vai comprar uma boa agulha curta, e essa agulha curta vai te atender na maioria dos casos, tá? Mas parando a partir do princípio que ela vai variar de 30 a 40 milímetros, se você quiser só usar a longa, você pode só usar. Mas por que eu não uso só a longa? Porque a longa ela é mais grossa. Quanto mais comprida, maior a chance dela quebrar, mais friável ela fica. Então o fabricante ele precisa acrescentar mais aço nela, mais material nela, para ela ficar com uma maior capacidade de não quebrar, de não fraturar. E eu acho uma covardia você pegar, às vezes, uma jovem de 18, 20 anos, já parou de crescer, está ali com seus 1,60 m, seus 50 quilos, e, cara, eu preciso ali de 20 milímetros para anestesiar ela, pegar uma agulha de 35, de 40 milímetros, vai ficar metade da agulha para lá de fora, e grossa, vai acrescentar dor no tratamento. Vocês, né, quem já está fazendo o curso percebeu que a gente a gente investe bastante tempo em dar uma experiência para o paciente única numa anestesia sem dor. Então eu preciso que essa anestesia ela seja sem dor, que essa anestesia funcione, que seja uma experiência maravilhosa para o paciente. E lá vocês entendem os motivos disso. Eu vou usar agulha longa para tudo? Não, eu vou usar nos casos que de fato precisam ser usados, né? Então, recapitulei aqui, espero, doutor Cleiton, que pelo menos a clássica você já tenha entendido e tenha lembrado e tenha percebido talvez alguma variação ali que você vai precisar fazer em relação ao que você faz hoje, mas não é sobre a clássica, é sobre anestesia alta, é sobre aquela ali, ó, que eu vou aplicar em cima do forame. E aí eu preciso te passar as referências, tá? As referências delas, boa parte vai coincidir. E o que não vai coincidir eu vou te mostrar já já, tá? Deixa eu ir para o próximo slide. E aí, será que funciona mesmo essa anestesia alta? Tem gente falando que, poxa, nunca ouviu falar desse negócio. E aí, o que vocês acham? Vou mostrar para vocês que funcionam mesmo, tá? Coloca aí para mim, Antônio, para eles verem que de fato funcionam mesmo. E quando voltar, eu vou te mostrar as referências de que... Ela é alveolar inferior, a minha maior dificuldade de antes. Nas mais complicadas, como por exemplo a como você alveolar vai inferior, aplicar que é ela uma alta, anestesia que eu quero que bastante você gente assuma um tem um pouco de compromisso dúvida. comigo, que se Eu me você sentia usar com ela aquele amanhã medo de ou será no que a anestesia vai sexta, pegar? Será que a mas anestesia talvez não vai até o final pegar? dessa semana E aí você a vai gente ter às vezes dava usado, 1, 2 tubetes, a e anestesia você, demorava assim um como pouco, alguns ficava colegas que já naquela. mandaram Ficava para a gente receoso, né? Com relatos, vai medo. mandar para É mim o também, tá método, a bom? gente sai da faculdade, né, com pouca experiência, e Antônio, eu você tinha muita consegue dificuldade, principalmente no alveolar mostrar para inferior. eles aí o Só que que a gente agora eu preparou, aprendi algumas como a técnicas novas com anestesia esse método funciona? dele, do Diogo, que me facilitaram ainda mais, ter ainda mais confiança ainda. Então, já aconteceu Só um de anestesiar e a segundinho anestesia não pegar no paciente. Eu que já tenho 10 anos vai de formada, rolar. então, assim, uma caminhada longa e já aconteceu algumas vezes. Já aconteceu de eu aplicar anestesia, o paciente continuar sentindo dor e eu ficava meio que desesperado, sem saber o que fazer. Me recusei a fazer por conta de medo mesmo, de não Você conseguir consegue fazer a colocar para a anestesia, gente aí, pegar e o Antônio? paciente continuar sentindo dor. Às vezes ele pensa, nossa, mas já deu 2 Oi? agulhadas, 2 tubetes, ainda não pegou anestesia, o que tá acontecendo? O paciente fica mais com medo mesmo, né? Eu tinha muita insegurança em relação à anestesia não pegar, né? E às vezes eu ficava de fato questionando com o paciente, assim, gera uma insegurança absurda, né? E aí repete a técnica e não acontece. Já tive medo de o paciente na cadeira achar que eu não sei fazer a técnica, né? Eu me sentindo mais segura, consequentemente, meu paciente também se sente. A gente consegue passar mais segurança para o paciente. Não tem falhado. Bem certinho mesmo. O índice de sucesso é altíssimo. Muito mais confiante para alavancar na carreira. Fico mais com aquele receio. Lógico que a gente sempre tem um pouco de receio de o tratamento não dar certo, a anestesia não pegar, enfim, mas eu não fico tão receosa mais. Eu sei que se eu der um tubete e a anestesia não pegar, eu vou lá do outro, dou mais um, e aí a gente consegue. Não precisa indicar para um amigo para fazer um procedimento que você já sabe fazer. Então, a consequência disso é ganhar mais, com certeza. Na cadeira eu já fico mais segura, mais confortável, já sei exatamente o que eu vou fazer. Principalmente para quem ainda tá no começo aí, não tem tanta segurança, é uma técnica que tem até, né, depois tá vendo, tem até uma chance de acerto maior. Então, voltamos, né? Perceberam que funciona? Perceberam que alguns tiveram um pouco de segurança, mas colocaram a mão na massa e viu que funcionou? Então, vamos aqui para referência da técnica alta. Então, vamos recapitular a clássica. O que você faz? Pré-molar do lado oposto, concorda comigo? E aplica. Falando de maneira resumida, o que você vai fazer nessa referência? Você vai usar o pré-molar do lado oposto, porém superior. Tá? Então você vai entrar com essa agulha aqui, ó, na região dos pré-molares oposto, superior, com a sua agulha, com a ponta da sua agulha,
passando na distal do segundo molar. Tá? Então, ó, essa anestesia alta, eu preciso que o paciente esteja com a boca bem aberta. Tá? Presta atenção. Vamos simular aqui com vocês. O paciente está com a boca assim. Ó, aqui seria a referência na baixa, aqui seria a referência na alta. Ambos estão no pré-molar. Mas você entende se o paciente tiver com a boca assim, a baixa e a alta fica praticamente a mesma coisa? Ó, a boca bem aberta. Vou tentar achar um ângulo. Ó. Pré-molar inferior, pré-molar superior. Boca meio fechadinha. Pré-molar inferior, pré-molar superior. Não resolve. Boca bem aberta, abertura máxima de boca. Eu vou usar o pré-molar do lado oposto, superior, com a ponta, aqui não estou usando para não me machucar, mas a ponta da sua agulha vai passar na distal do segundo molar. Então, olha que você tem mais uma referência. Ela vai correr tocando na distal. No trajeto que ela vai fazer, ela vai tocar na distal do segundo molar do lado oposto. E você vai encontrar o lugar exato para você aplicar ela. Vai bater no osso, vai recuar 1 milímetro e você vai despejar o sal anestésico. Essa técnica aqui, percebe que ela usa pré-molar, assim como na técnica anterior. Percebe que você precisa tocar no osso e recuar 1 milímetro, assim como na técnica anterior. Percebe que todo o ritual que você usa de tempo, de anestesia, vai ser o mesmo. Contudo, o que você vai estar acrescentando aqui é pré-molar do lado oposto, mas é pré-molar superior. O cuidado da boca estar bem aberta, porque se ela estiver meio fechada, vai sair baixa. Eu quero que ela saia alta. Eu quero que ela pegue esse nervo antes dele entrar no forame. Então, eu preciso que essa anestesia saia alta. E eu tenho uma posição exata da agulha. Ela não vai ficar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Eu não vou correr o risco dela ir muito para trás ou muito para frente. Não vai ficar para lá e para cá, não. Ó. Se aqui está meu premolar, meu molar, né, meu segundo molar, ela vai passar aqui. E se o paciente não tem o segundo molar superior, já perdeu esse dente? Você vai ter uma referência de tamanho. Ele tem o primeiro molar? Você vai imaginar o tamanho que seria o segundo molar, que ele ocuparia ali, e você vai ter isso como referência. E se o paciente tiver primeiro, segundo e terceiro molar, como é que eu vou passar na distal do terceiro molar? Você vai passar ali na mesial do terceiro molar, na distal do segundo, vai passar ali entre os dois, vai passar no ponto de contato dos dois. Claro que você não... Né, vai estar o apoio ali suave por cima, você não precisa, como se fosse um fio dental, entrar ali, não. O apoio suave, tá aqui os dois, tá aqui os dentes, ó, o apoio suave, e vai correr entre os dentes com a agulha e vai chegar naquela região. Vai sair com essa anestesia antes dela entrar no forame. E se acertar no nervo? O paciente vai sentir geladinho, vai sentir choquinho, vai pular. E se sair um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda? Bateu no osso, recuou, risco zero. Bateu no osso, recuou, risco zero. Não pode aplicar anestesia no vazio. Ah, não bateu no osso. Ou está indo no lugar errado, ou o tamanho da mandíbula desse paciente requer uma agulha maior da que você está usando. Você pode trocar a agulha, colocar a agulha longa e repetir a técnica. Se você estiver fazendo um curso daqui um pouquinho, você vai perceber que você não vai precisar trocar a agulha, você vai saber exatamente qual paciente você vai usar a agulha longa ou não. Aplicar no vazio não é uma opção. Nem na técnica clássica, naquela técnica que você já está acostumado, porque te coloca em risco, e muito menos nessa aqui. Você não vai fazer isso. Então tá, então você disse que se... Vamos pensar comigo, se você usar essa técnica e você errar para baixo, se você errar para baixo, você vai estar fazendo a clássica, que você vai estar aplicando abaixo do forame. Se você errar para a esquerda e essa anestesia espalhar, ela vai pegar o nervo fora do forame. Olha que bacana. Fora do osso, ele está exposto ali. Se você aplicar à direita, mesma coisa, se ela espalhar, vai pegar no nervo. Então, já aumentou demais a chance em relação à técnica que você conhece, a técnica clássica. E se eu errar para cima? Se você errar para cima, você pode fazer uma técnica chamada Go Gates, que aí você pega o nervo antes dele se dividir. Ó, a Go Gates você estaria pegando aqui, ó. Olha a diferença. Espera aí. Olha a diferença. Deixa eu tentar desenhar aqui de novo. Deixa eu pegar a caneta aqui só um minutinho. Algumas coisas não são tão rápidas, né? Mas você tem a opção de errar para cima e fazer uma técnica que é válida, uma técnica que bucomaxilo usa demais. Essa técnica, ela não... Eu vou explicar no detalhes para vocês no curso, mas eu acho um exagero usar ela,
E o que essa técnica tem de vantagem? Ela anestesia uma área maior, ela anestesia até atrás da orelha. Então, se você errar ó, e pegar aqui, antes do nervo dividir, aqui é a Gold-Gates você está mirando no côndilo, tá? Não estou explicando a técnica da Gold-Gates não, tá? A técnica da Gold-Gates eu vou explicar lá dentro do curso. Gold-Gates modificada. Mas você está mirando no côndilo. Olha a diferença de mirar aqui e mirar aqui. Mas por que eu estou falando isso? Para você não ficar inseguro, para você... Cara, como é que eu vou usar um negócio já amanhã de uma vez? Sim, vai usar amanhã de uma vez. Mas você vai aplicar acima, você está mirando aqui antes dele dividir. Então, o que eu estou querendo te dizer? Se der errado para baixo, você vai ter feito a clássica. Se der errado para a esquerda, mas bateu no osso, ela vai pegar porque vai espalhar, se você esperar o tempo suficiente, vai espalhar e vai pegar no nervo que ele está ali exposto. Se aplicar à frente, né, aplicou à direita, vai espalhar também, bateu no osso, vai espalhar. E se apliquei acima, mirei lá no côndilo, errei, exagerei, você vai perceber o paciente falando que também está com a orelha adormecida, aqui atrás da orelha, essa região aqui do temporal, indo para trás da orelha, vai estar adormecida. Se isso acontecer, não se preocupe, não é parestesia, é uma técnica que é aceita e você usa ela quando você acha que é necessário. Eu acho um exagero, mas se você errar para cima e acontecer, não fique preocupado, não é parestesia. Ela vai durar o tempo que vai durar a sua anestesia. Se você aplicou uma anestesia para durar 1 hora, ela vai durar 1 hora. 2 horas, 2 horas, 3 horas, 3 horas. É o tempo que você usou, de acordo com a quantidade de anestésico que você usou, de acordo com o sal anestésico que você usou, se tinha vaso, se não tinha, mas ela não é um problema. Então, não recomendo vocês fazerem isso para procedimentos simples, mas se acontecer, se sair a Gold-Gates de maneira inesperada, não se preocupe. Você está dentro do caminho, ela não vai te atrapalhar em nada, ela não vai te oferecer risco nenhum e você vai ter condições de continuar o seu tratamento sem se preocupar, tá bom? Então, o que a gente tem aqui para mostrar para vocês do que está dentro do curso? Condicionamento do paciente, fisiologia e química, técnicas anestésicas, intercorrências, pacientes especiais. Quem já está no curso vai começar a fazer semana que vem um dos 5 encontros. Se você não está no curso ainda, você quiser pegar uma das últimas vagas, você tem a oportunidade de não perder nenhum dos encontros, de participar do primeiro encontro com a gente. Então, se você quiser e você ainda tiver vaga no final dessa aula aqui, você pode estar no curso com a gente e ter o conteúdo completo. Aqui eu te passei uma técnica, eu tenho certeza que você vai usar amanhã, eu tenho certeza que você vai falar comigo que funcionou, mas eu tenho certeza que você vai falar assim, seria possível eu ter essa segurança, eu ter essa previsibilidade, cada um dos casos que eu me propor a fazer, eu consegui fazer com a mesma segurança que eu agora estou fazendo na aula inferior, e se eu não quiser usar essa técnica alta, não gostei, fiquei inseguro, tem outras opções? É onde eu vejo essas outras opções, vai estar dentro do curso. Como eu falei com vocês, para você fazer uma boa anestesia, você precisa ter um conhecimento básico da anatomia. A gente colocou no... A gente está subindo, né, os conteúdos gravados de pouco em pouco, a gente subiu essa semana intercorrências, né, e também subiu a anatomia simplificada, para ter condições, na primeira aula, quando a gente começar a falar de nervos e técnicas anestésicas, já ter ali um conhecimento básico a respeito daquela anestesia ali, e você conseguir fazer com segurança e poder funcionar. E, além disso, uma consultoria individual. Então, preste atenção. Não sei se o Antônio vai poder falar para mim, senão coloca no chat. Mas eu acredito que são mais de 50 aulas, aulas pequenas, aulas de 3, 5, 8 minutos. Tem uma ou outra que passa, tá? Tem que ser honesto. Mas 90% das aulas ali estão entre 3 e 8 minutos. Então, você vai ter condições de assistir entre um paciente e outro. Se você colocar no 2x, cara, uma aula de 3 minutos é 1 minuto e meio. Uma aula de 8 minutos é 4 minutos estudando. Então você não precisa deixar de ir na academia, deixar de estar com a família, deixar de estar com o filho, deixar de ver sua série na Netflix, não, porque você não vai fazer à noite, você não vai fazer no sábado nem no domingo, você vai fazer no seu horário de trabalho de segunda a sexta, de 8 às 6. Faltou um paciente está atrasado, choveu, a agenda está fraca, você vai entrar e vai assistir uma aula de 3 minutos, de 8 minutos, 2 aulas de 5 minutos, e você vai usar o seu tempo ocioso para aquilo ali. E se você precisar revisitar, poxa, tem um tempão que eu não faço anestesia aqui do nervo mentoniano, e eu queria dar uma revisada. Você não vai precisar assistir uma aula de 2 horas. Você vai ali olhar um vídeo de 10 minutos, 7 minutos, e você vai relembrar aquela técnica e vai poder aplicar. Mas, além disso, então, além de você ter todas essas aulas gravadas, que são mais de 50, pequenas aulas, além dos 5 encontros ao vivo, que você vai estar com a câmera aberta, com o microfone aberto, trocando ideia comigo, batendo papo, conversando,
você também vai ter... Você pode ver que eu escolhi falar 2 nervos por vez, tá? Por quê? 2, vai ter uma aula que vai ser 3. Por quê? Porque eu quero ter tempo. Eu poderia fazer 5 nervos numa aula, mas eu quero ter tempo para te escutar. E a gente vai ter a consultoria individual. 1 hora direto. Então, tinha uma dúvida e tinha vergonha de perguntar na frente de todo mundo. Vai perguntar só para mim. Ah, meu papo não é mais só anestesia, quero conversar de marketing. Eu vou trazer meu time de marketing, você vai preencher um diagnóstico antes. Vou trazer meu time de marketing, vai conversar com você. Ah, meu problema não é marketing, meu problema é organização, meu problema é contratação, meu problema é contratos, meu problema é... Enfim, a gente vai sentar, a gente vai conversar. Meu problema é eu não consigo me comunicar com o paciente, sou tímido. A gente teve uma colega que foi assim. Mostrei para ela como conversar, você viu que ela colocaram. Olha, conversei como você falou e deu certo. O paciente ficou um paciente cooperativo. Então, vou usar 20 anos de experiência, somado a mais de 10 anos, dono de 6 clínicas, network com 100 dentistas hoje, quase 100 dentistas trabalhando para a gente, 90 e pouquinhos dentistas trabalhando para a gente atualmente. Estão indo para a minha 7ª clínica, mas já são 6 clínicas. E, como eu falei com vocês, minhas 6 clínicas estão dentro do universo de 250 clínicas. Então, eu tenho um grupo de 6 clínicas que são minhas, mas esses grupos estão inseridos em um universo de 250 clínicas. Então, todo esse conhecimento sendo lapidado e apurado para ser entregue para você de maneira simplificada. E como é que é esse guia completo aqui, né? A gente chamou esse curso, né, de Mestres da Anestesia. Fundamentos essenciais, né, os 7 erros que travam a anestesia. Deixa eu apagar aqui esse negócio. Eu acabei colocando ali, né? Comunicação com o paciente, ritual da técnica de dolor, avaliação do paciente, medicações pré-atendimento. Essa de medicação pré-atendimento, o que eu mais escuto de relatos de paciente, o meu jeito de anestesiar mudou. Mudou porque agora o meu paciente, ele não... ele vem muito mais confiante, a anestesia pega muito mais. A maior parte dos dentistas nem sabe que existe medicação pré-atendimento. E eu não estou falando de medicação complicada, não. Vocês perceberam que essa aula foi simples? Vocês perceberam que eu ensinei uma técnica simples e que funciona? É medicação simples e que funciona. Não estou falando de ansiolítico, não. Só vai dar certo se for simples. Você não pode ter medo de usar o remédio. Você vai usar o remédio simples e que vai funcionar. Vai pegar melhor a sua anestesia. Como testar se a anestesia pegou? Como eu falei, a maior parte do dentista só sabe referência de sintomas. Sintomas te engana, porque tem outros nervos ali. E principalmente quando você erra o nervo que você queria, acerta o que você não queria. Aquele nervo que você não queria, ele te dá o sintoma falso. Então você vai poder testar e saber se a anestesia pegou. Você não precisa ficar tentando convencer o paciente, não. Todos os casos você vai saber se a sua anestesia pegou. Então, antes de você falar que o paciente está sentindo alguma coisa, você já vai saber que ele está sentindo alguma coisa e já vai alterar a técnica anestésica. Já vai mudar o sal anestésico, já vai fazer alguma coisa. O que você não vai fazer é tentar ficar convencendo o paciente que a anestesia pegou e tentando se convencer que a anestesia pegou, que é o pior ainda, né? Então, módulo 2, fisiologia e química, farmacologia, vasoconstrictor, dose máxima, simplificar isso. Uma parte da gente não sabe dose máxima. Começa na anamnese, que não tem uma anamnese que pergunta peso do paciente. Então, a gente vai dar uma anamnese simplificada para anestesia e vai ensinar a fazer cálculo de cabeça, cálculo simples. Técnicas anestésicas e bloqueios, anatomia essencial, estratégia prática quando não pega, você vai estar pronto, você não fala, meu Deus, e agora que não pegou? Não, você vai ter estratégias, você vai ter um formato. Técnica de aplicação, anestesia infiltrativa e bloqueios, complicações e gerenciamento, você vai entender os cuidados pós-anestesia, você só conhece os cuidados pós-atendimento, pós-anestesia você não conhece. Flow-up, comunicações e gerenciamento, também primeiros socorros, relembrar os primeiros socorros. Anestesia para pacientes com necessidades especiais, pacientes difíceis, agressivos ou emocionalmente instáveis. Esse tipo de paciente está cada vez mais comum, né? Duvido que feche uma semana sem você pegar um paciente difícil no seu consultório, agressivo, emocionalmente instável, ou pelo menos com alguma alteração metabólica. Paciente com problema no rim, paciente com problema no fígado, uma pressão que você não consegue compensar, uma diabetes. E você tem um plano de ação e você saber como usar anestesia em cada um desses casos de maneira segura. E preste atenção, segura, simples e que funciona. Esse é o pilar do método. Cada uma dessas áreas que a gente vai trabalhar vai ser assim. Só que preste atenção, lembra que eu falei com vocês que eu vou ter uma consultoria de 1 hora com cada um de vocês? Então, isso que eu estou passando para vocês aqui é escasso. Isso aqui que eu estou passando para vocês não é para todo mundo, porque se eu for fazer com todo mundo, eu não consigo mais. Tem alguns que já estão escutando essa aula aqui que já estão no curso, sabem disso. Então, eu tenho pouquinhas unidades de chance de ter essa 1 hora com você, porque se eu disponibilizar isso para 10, eu preciso de 10 horas. Se eu disponibilizar isso para 20, 20 horas. Se eu disponibilizar para 100, eu preciso de 100 horas.
e eu não tenho essas 100 horas. Então, a gente está acabando de completar a turma para já começar a primeira aula em grupo semana que vem, e a consultoria você marca no dia que você quiser. A partir do momento que você estiver inscrito no curso, você pode agendar sua consultoria. Recomendo fazer isso depois de ter assistido algumas aulas, para você poder aproveitar mais, mas você pode aproveitar essa consultoria na hora que você quiser. Eu vou te mostrar quando sai Diogo, esse curso. Oi? a doutora Lara está fazendo uma pergunta aí no chat sobre a medicação pré-anestesia, se ela pode usar juntamente com a medicação pré-operatória caso o paciente for operar. Tá, eu vou te responder a doutora Lara, já tá, doutora. No finalzinho eu vou estar te respondendo, mas só para não perderem de raciocínio. Eu vou te mostrar, né, quanto que custa você fazer parte disso com a gente, mas você vai se assustar com a segurança que eu vou te dar em relação a isso. Porque lembra que precisa ser simples, seguro e que funciona? Então eu tenho que te propor algo que seja simples, seguro e que funcione. E simples você já percebeu o que é. Essa aula você viu a simplicidade que foi, apesar de ser uma aula de aquecimento para o que eu vou te dar nas aulas ao vivo sobre nervos. Essa aula ao vivo também fica gravada, tá? E não é só o violar inferior, são todos os nervos. Essa aula que você... então você já percebeu que é simples. Que funciona, você vai descobrir amanhã, quando você usar a primeira técnica de várias técnicas que a gente vai te dar. Todos os nervos vai ter opções de técnicas para você. Então você vai perceber que funciona amanhã. Agora é seguro? Fazer esse curso é seguro? Vou te mostrar agora. Antes de te mostrar se é seguro ou não, eu vou te mostrar quanto que custa isso, tá? O valor, aqui é como o guia que você vê do curso, tá? Como eles são divididos, olha só, módulo de 3 minutos, 6 minutos, 2 minutos e 50, 5 minutos. Olha como a gente picou ele e fracionou para você. Aqui tem um de 14 minutos. É justamente uma introdução à medicação pré-anestesia. Mas, como eu falei, a menor parte, a maior parte está ali entre 2, 3, e você vai ter noção de como você vai fazer isso daí entre um paciente e outro e como você vai revisitar. Olha ele separadinho, antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, ansiolítico. Você não vai precisar assistir uma aula de 1 hora para você achar a solução para o seu problema. Com apenas 5 minutos ou 3 minutos, se você assistir no 2x, 1 minuto e meio, você vai revisitar aquela aula e você vai poder, enquanto o paciente espera, enquanto o paciente vai no banheiro, você revisita uma aula e você coloca em prática aquela aula. Quanto que está custando isso hoje? E isso vai ser a última vez que você vai ver, tá? Na hora que a gente fechar essa turma, a próxima turma não vai ter acesso a isso, tá? 12 prestações de R$ 58,64. Por que eu fiz esse preço? Não vale isso não, tá? Vale muito mais do que isso. E você vai perceber assim que você entrar no curso. Mas por que só 12 de 58? Porque eu quero que nesse momento você pense assim, eu não quero ter nada que me impeça de fazer isso. E R$ 58,00 eu tenho certeza que é o valor que não vai te impedir. Tá? Então, R$ 58,00, nem sua academia custa 50, nada custa R$ 58,00 mais. Então, R$ 58,00 não é impedimento para fazer o curso. Se você quiser pagar à vista, tem desconto, R$ 567,00. Porém, preste atenção. Todo curso que você compra online, todo produto online, você tem direito a 7 dias de garantia, isso é garantido por lei. Só que você entende que isso não dá segurança? O cara que é picareta, o cara que vende um troço que não funciona, ele também te dá os mesmos 7 dias. Eu não falei com você que precisa ser seguro? Então, para ser seguro, eu estou te dando 90 dias em relação aos 7 que é o prometido por todo mundo. Se em 90 dias não der certo, eu vou fazer mais uma consultoria com você. Lembra que você tem direito a uma? Então, se em 90 dias você fala comigo assim, Diogo, não funcionou, não tenho segurança, não estou aplicando anestesia melhor, meus pacientes não se sentem mais confiantes, eu continuo com aquele mesmo frio na barriga, meu coração dispara, a minha técnica de anestesia do mesmo jeito, falha o mesmo tanto que falhava antes, meu percentual não melhorou, minha vida não melhorou em nada, 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 zero. Eu vou fazer uma outra consultoria com você e você vai ter mais 90 dias para continuar estudando. E se no final desses 90 dias, ou seja, 90 mais 90, e mais uma consultoria no meio disso, além daquela que você já ganhou, você ainda assim me afirma, Diogo, não funcionou nada, cara. Presta atenção, eu estou pagando R$ 58,00 por mês e eu não fiz nenhum atendimento a mais do que eu já fazia antes. Por que eu coloquei os R$ 58,00? Se você fizer qualquer caso que você não fazia antes, que você adiava, que você indicava, que você passava para outra pessoa, pensa comigo, eu não fazia acesso, eu mandava direto para o endo. Agora eu faço acesso, recebo o acesso e depois eu mando para o endo. Eu não tirava nem dente simples, se fosse molar, porque eu tinha medo da anestesia não pegar e ficar passando aperto com o paciente. Agora eu passei a tirar molar.
Eu não fazia restauração profunda porque eu tinha medo de dar canal e o paciente não está suficientemente anestesiado. Agora eu faço essa restauração mais profunda. Eu não sei o que você está adiando. Mas seja lá o que for, você vai ter condições de fazer com mais R$ 58, de ganhar mais do que R$ 58 por mês. Se você atender um único paciente que você antigamente não atendia, você vai ter esses R$ 58 por mês. Mas se no final de 90 dias, mais uma consultoria, mais 90 dias, você falar, nem esses R$ 58 eu estou fazendo. Eu vou te devolver tudo que você vai ter investido. Então, se você está pagando parcelado, você vai ter pago 6 parcelas, eu vou te devolver suas 6 parcelas. Se você pagou à vista, eu vou te devolver o seu valor integral à vista. E mais R$ 500. Olha que loucura, né? Esse homem é doido. Ele está falando comigo que ele vai me dar 6 meses, coisa que ninguém dá. Ele está me vendendo uma consultoria, está me dando 2 nesses 6 meses, se não funcionar. E ainda vai me indenizar com R$ 500, porque se eu te fiz estudar algo que não valeu nada para sua vida, o justo é eu te indenizar. Só que eu tenho plena segurança. Lembra que eu falei que o método é simples, seguro e que funciona? Eu tenho plena segurança que você não é pior do que ninguém. Talvez você não seja melhor do que ninguém. Assim como eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho certeza absoluta que eu também não sou pior do que ninguém. E se você não é pior do que ninguém, vai funcionar para você. Então eu tenho tranquilidade de estar fazendo isso aqui. E se de tudo eu encontrei a primeira pessoa que não funcionou? Porque eu estou aplicando isso aí tem quase 20 anos. Eu já perdi a conta de quantos dentistas eu transferi essa informação. E se no final desses centenas de dentistas, no final desses 20 anos, tem uma pessoa, eu ainda não achei, eu acabei de achar agora nessa live, você, no final, depois de 6 meses de estudo, você vai ter seu dinheiro de volta e você vai ter também o seu ressarcimento, sua indenização de R$ 500, tá? Vamos responder a doutora, eu vou até abrir aqui o chat para poder ler o que a doutora perguntou. E se tiver mais alguma pergunta, vocês podem fazer a pergunta aqui que eu vou ler no chat e vou tentando responder vocês, tá bom? A doutora Cananda falou que a mãe já vai tentar. Doutora Cananda, compromisso de me dar uma resposta, hein? Você tem os nossos números aí, o número do nosso time. Você vai. Se você já está no curso, doutora, você tem o número pessoal. Se você não está, você tem o número do nosso time. Entra em contato através dele. Doutora Lara, medicação para anestesia pode ser usada juntamente com medicação pré-operatória, caso o paciente for operar? Olha, sim. E não, depende do que você vai usar como pré-operatório, depende do que esse paciente precisa ser usado como pré-anestesia. Então, doutora, a doutora Lara é uma que já está no curso com a gente. Essa parte de medicação já está disponível. Dá uma olhadinha lá que eu acredito que vai ficar claro para você. Se for a doutora Lara que eu estou pensando, a gente já conversou no particular. Se depois que você assistir o curso ainda tiver alguma dúvida ou você querer me fazer uma pergunta específica, olha, eu estou pensando, todo mundo que está no curso tem meu telefone pessoal, tá? E meu compromisso com todo mundo é te responder. Tá? Pode ser que eu não responda na hora, às vezes eu estou em atendimento, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu vou te responder dali 1 hora, dali 2 horas, mas sem resposta ninguém fica. Então assiste os modos de anestesia. Se ainda assim você falar, não achei a minha resposta, você me manda uma mensagem assim, Diogo, olha só, eu vou fazer um atendimento que eu pretendo usar tal medicamento como medicação pré-operatória, e dentro das opções que você me deu lá para usar como medicação pré-anestesia, eu pensei em usar X. Combina? Funciona? É legal? E eu vou trocar uma ideia com você sobre isso, tá bom, doutora? Mas pode sim, dependendo do que você vai usar. Deixa eu ver aqui o que mais. Ele vai dar aula ainda? Chegou um pouquinho tarde, tá acabando de acabar, tá? Então a aula foi agora mesmo. A doutora Laura falou que é ela mesmo. Então, beleza, doutora. Ainda não fez essa aula, né? Você vai ver que quando fizer essa aula, você dificilmente vai ter dúvida, tá? Você vai ficar segura. Mas não, eu queria ainda, fiquei 99% segura. Mais 1%. Me chama que a gente vai conversar, tá bom? Ó, como eu faço todas as vezes, eu vou dar 5 minutinhos aqui, né? Se a aula encerrou, né? Se ainda, eu não sei se já tem vagas, talvez alguém já comprou, o link, se você quiser, você pode solicitar ao meu time, também está na bio do Instagram, também está na bio do YouTube, ou você pode mandar mensagem para alguém do meu time que vai te disponibilizar o link no seu contato pessoal. Se você está em algum dos nossos grupos, eu vou disponibilizar no grupo também. Se você entrar e tiver escrito esgotado, não fique triste, às vezes acontece, vai ter outra turma, a outra turma não vai ter essa condição, mas vai ter a oportunidade de fazer parte do curso também, tá? Então, se fez sentido para você, faça. Se você precisa de alguém que te ajude, um pai, uma mãe, um marido, que te ajude a participar disso, desses R$ 58, compra. E você tem 7 dias para conversar com essa pessoa. 7 dias de devolução. Você não precisa nem falar com a gente. Você vai pedir devolução, o dinheiro vai voltar. Então compra, aproveita essa oportunidade,
para você não passar pela frustração de clicar e estar produto esgotado, compra, e depois você, se não conseguiu o apoio que você queria, você cancela. E eu vou disponibilizar essa vaga para uma outra pessoa. Mas se você, cara, eu vi que esse negócio é para mim, compra logo, pede o link para alguém, entra no Instagram, entra no YouTube, acha esse link, ou pede para o nosso time que ele vai diretamente para você e vai funcionar direitinho, tá bom? Então, eu vou ficar com o chat aberto aqui mais 5 minutos. Quem quiser ir, uma boa noite, um bom descanso. Se daqui a 5 minutinhos ninguém perguntar mais nada, eu vou me despedir e vou me embora.